Quantas vezes na história já foi marcada a volta de Jesus? Aconteceu alguma? Já voltou a função de vezes que morreu. Nós temos recebido pessoas famosas do meio evangélico fazendo profecia, colocando no YouTube que nada aconteceu. A nossa confiança está no Senhor. Mas a NASA também deu do parecer, tá, professor? É mentira. É mentira. E o barulho em Jerusalém? Mas eu não olho para É isso. mentira também. Mentira, né? Quando tsunami, estou pronto. Morrer é louco mesmo. Vai ficar criando. Tá? Então, eu não tenho preocupação com essas coisas que saem daqui, tá? Antes de todas estas coisas, antes da volta de Jesus, Deus vai descer o avivamento. Então você espera. A hora que chegar o avivamento, você fala, o negócio está acontecendo. Joel diz, antes que venha, completa aí. Vocês não sabem Bíblia não, gente? Antes que venha o dia do Senhor. Pedro, quando ele fala isso no dia de Pentecostes, ele não fala o dia do Senhor. Porque o grande avivamento será antes que venha o dia do Senhor. Porque nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E essa carne, é só a carne. Todo ser humano. Os velhos vão ter sonhos, os jovens profetizar. Está lá no capítulo 2, versículo 28 de Joel. Leia lá. Sim, eu sei. Os velhos vão ter sonhos aqui, ó. Bem, vamos ao assunto de hoje. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Odeis. Estou terminando, hein? Você pediu. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Eu vou ler porque senão ninguém escuta e eu quero que todo mundo, todas, tá? Diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Exato, isso aí. Não, porque ele fala que perdoa a iniquidade, o pecado e transgressão. O que é isso? Vocês já ficaram curiosos para saber determinadas coisas na palavra de Deus? Transgressão do obediência aos mandamentos, a palavra. Transgredir a lei. Mas veja, o que é isso? São coisas distintas. Moisés está dizendo aqui que perdoa a iniquidade, perdoa o pecado e perdoa a transgressão. E a iniquidade ele joga até a 3ª e 4ª geração. Mas as misericórdias do Senhor, 1000 gerações. Aqui na nova linguagem de hoje está assim. Não, depois eu vou precisar dela. Não, pode ler, mas eu vou ler um outro texto. Na nova linguagem de hoje. No 7, quer o 6 também? Não, posso ler o 7. 7. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Ela fala iniquidade e mal. É uma boa versão. Fala mal. Tá? Quer dizer que é um plantio. Mal e Quando você vai para a origem da palavra, o pecado, a palavra lá no grego é armatia, é errar o alvo. É você indica o caminho para cá, você anda em posição contrária. A transgressão é desobediência às leis.
Já a iniquidade, o sentido do hebraico, avon, ele diz que é algo torcido, inclinado. O que isto representa para nós? Veja, diante de Deus, pecado, iniquidade ou transgressão é assunto muito sério. Eu sempre reputo a Deus o seguinte: a coisa que você tem mais nojo na sua vida aqui é o pecado para o Senhor. Aquilo que fede as suas narinas, que você não pode passar porque te dá repugnância, isso é o pecado para o Senhor. Mas a origem do pecado, o pecado na realidade é uma representação de um fruto. Está entendendo? Você pega uma árvore, ela dá um fruto, você vai e corta o fruto. Você tirou os frutos, mas amanhã ela vai brotar outra vez. Por quê? Por causa da raiz. Isso simboliza a iniquidade. Aonde que teve a origem a iniquidade? Teve a origem nos céus. Capítulo 28, versículo 15. A NVI aí é bom, hein? É isso que eu quero. Capítulo 15 de Ezequiel. Não trouxe NVI, é só a nova linguagem de hoje. Hein? Não trouxe minha NVI. É NVI, né? A nova linguagem de hoje, né? A NVI diz maldade. 28 e 15. Rebelião e pecado. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Em ti. Na NVI diz maldade. Essa palavra é o que ela disse ali. Ela leu em Êxodo. Tá? Na nova linguagem hoje diz maldade. Veja, quando isto acontece lá no céu, o ser, quando você vê, leia o 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Encheu e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte. Este ser resplandecente, que era o Lúcifer, era o anjo da guarda, era o mais lindo, mais formoso dos guardas, dos aldeões. Ele vivia, vai no capítulo 14 de Isaías, versículo 14 e 15, ele diz que ele pisava ali no 28 sobre pedras preciosas. Ele era o responsável pela adoração a Deus, mas o coração dele se encheu de orgulho. No 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Da formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do Se achou tal. Lancei-te por terra diante dos reis de pus, para que te contemple. Quem não começa a entender determinados princípios na Bíblia, ele se dá mal. A Bíblia diz que o orgulho nasceu no coração. Quem tem soberba, orgulho, o espírito dele é diabólico. O mentiroso também é diabólico. Estão entendendo? Não tem nada com Deus, porque a soberba nasce em Lúcifer. A mentira, Jesus lá em João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. O mentiroso não tem nada com Deus, tem com o diabo. O orgulhoso tem com o diabo. E tem muita gente na nossa vida, no meio de nós, da igreja, que tem soberba. Eles não sabem a gravidade. E a Bíblia diz que Deus abate todos. Eu tenho mais de 60 anos na igreja, eu nunca vi um soberbo ficar de pé. Deus dá corda, dá corda, dá corda. Um dia ele vai lá e esborracha. A Bíblia diz que ele abate. Então são princípios que você tem que ver, e você tem que tirar isso do coração. Você pode ter soberba porque você é bonito, você pode ter soberba porque você canta bem, você pode ter soberba porque você sabe a sua profissão. Isso tudo gera. Você está entendendo?
tudo nosso vem de Deus e é para Deus, é Ele que merece a glória, não nós. Mas eu queria, antes de começar a caminhar com vocês, ler outro texto, Lucas 6, 46, não sei se é 48 ou 49, até 49, um que fala assim, se vocês, aquilo que eu... Quem é semelhante? É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Você sabe o que nós estamos falando aqui? A preocupação nossa, antes de entrar no estudo, é a quantidade de pessoas desviadas. A Bíblia está dizendo: quem se fundamenta, quem ouve a palavra e se fundamenta nela, ele resiste ao temporal. Mas aquele que não se fundamenta, ele é jogado fora. Irmãos, nós precisamos, esse assunto é muito delicado, tem muita gente que acha controverso, mas eu preciso entender aquilo que Deus quer colocar na nossa vida, para você entender, para você se firmar, para você resistir os temporais que vêm por aí. Tem muita gente que não aguenta uma batida. Aquilo que está lá em Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você precisa conhecer Deus, e a revelação de Deus está aqui. Se você não amar a palavra, como diz o texto, você me diz Senhor, mas você não faz o que Ele manda. A Bíblia fala: não vai por esse caminho, e você vai. Transgressão. A lei está aqui, não pode fazer, você burla a lei, você vai além, ultrapassa o seu limite. Falta de conhecimento. E todas as pessoas que ultrapassam o limite na palavra, uma hora ou outra ele vai quebrar a cara. Essa pessoa ainda acha justificativa para achar. Não é que ele de saber que ele está errado, ele acha que está certo, porque ele acha uma justificativa para estar certo. Isso aqui, é a questão da mudança de mente. Isso aqui não passa. Tudo vai passar. A palavra de Deus não passa. Então eu tenho que ter critério com a palavra de Deus, e olhar para a palavra de Deus e me render a ela. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não passa. Então, e quando você vê essas três coisas que diz aí, iniquidade, pecado e transgressão. Transgressão é quando você desobedece a lei, você infringe a lei. E o pecado é errar o alvo, você faz. Pecado é mais ou menos quando você está descendo uma escada, dá uma tropeçada. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz, lá em, se não me engano, 1:8 ou 1:10 de 1 João: aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas qual é que Deus transfere para as gerações? A iniquidade. Agora você pense comigo, algo torcido. Vamos pegar o tataravô, né? Ele pega um negócio torcido, inclinado, e joga pro bisavô, o segundo,
aquele negócio já vem mais deformado. Quando chega nesse, ele deforma mais, esse torcido aumenta. Quando chega no avô, tá mais, e quando chega lá, pense se ele está transferindo a iniquidade do lado da quarta geração. Quando chega lá embaixo, se não tiver Jesus, o que acontece? Você está vendo aí. Você tem alguma coisa na Bíblia? Você tem alguma coisa na Bíblia que choca a gente? Quando a Bíblia diz assim: olha, obedeça para que eu não fira a terra com maldição. O Brasil hoje está matando mais gente do que a Síria, que está em guerra. Os nossos irmãos estão morrendo mais do que numa guerra civil. Aí você começa a olhar a origem da história do Brasil. Como nós começamos? Vem de lá, irmãos. Se não tiver a posição da igreja, o que será da nossa nação daqui para frente? Essa iniquidade passa. Veja, o pecado, quando uma pessoa é viciada, alcoolismo ou droga, ela vem para Jesus, chega aqui na igreja, ela pode deixar o vício, pode ou não pode? Vamos ler um capítulo aí, capítulo 20 de Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Só isso, só isso. Eu sou o Senhor que te tirei do Egito, da casa da servidão. São duas situações aqui. Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto. E o povo, se você olhar o capítulo 13 e 14 de Êxodo, capítulo 13 e 14 de Números, o povo quer constituir um novo líder para voltar para o Egito, servidão. Eles foram libertos pelo Senhor de uma forma grandiosa, mas eles viveram na casa da servidão. Por não sair da casa de servidão, Deus detonou toda aquela geração e levantou uma nova geração depois de 40 anos. Eu falei aqui da transgressão, do pecado do viciado. Veja, eu posso abandonar o meu vício, mas eu posso estar ainda na casa da servidão, por causa da iniquidade. Capítulo 5, versículo 19 de Gálatas. Todo mundo já deve saber, 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, que são prostituição, lascívia, glutonaria, A Bíblia está dizendo que estas coisas estão elencadas como obras da carne. Se você vai lá para o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, vai dizer que as pessoas não entrarão. E essas obras, isso que está escrito aqui, está em validade ainda. Pois bem, você deixa de ser um viciado, mas você guarda no coração amargura, você guarda no coração rancor, que ninguém vê, e você não se preocupa em tirar a iniquidade. Você está na casa de servidão, dentro da igreja. A igreja, se você olhar o panorama
da igreja, o que Jesus quer, a igreja deveria ser uma igreja que destilasse o amor de Deus. E por que a gente não destila? Um tem inveja do outro. Servidão. E eles pensam, veja bem, que estão livres porque aceitaram Jesus e deixaram o vício, mas o coração rapina. Isso é iniquidade. O pecado é aquilo que aparece no exterior, a iniquidade é aquilo que está dentro. E toda a transformação de Deus, Ele quer transformar de dentro para fora. Então Ele quer tratar com a iniquidade. Para você ser limpo, você precisa abrir a Deus o coração. Falta de amor, rancor, falta de liberar perdão, tudo isto é iniquidade. Inveja é isso aí. Contenda. Vocês estão entendendo? São as coisas que não aparenta. São coisas invisíveis. E tem pessoas que gastam um esforço tão grande para maquiar sua vida, para parecer bem às outras pessoas, mas elas não querem ter uma vida limpa diante de Deus. Pensa que engana quem? É Deus quem perdoa. Veja o Salmo 32, versículo 1 e 2. Fala: bem-aventurado o homem a quem Deus perdoa a iniquidade. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Não há dolo. Veja, bem-aventurado, Davi está falando, feliz é o homem que Deus perdoa a iniquidade, que o pecado dele era coberto. Essa é uma situação da velha aliança, né? A velha aliança, os animais, o sangue, o oferecimento do sacrifício dos animais, eles serviam como paliativos, eles cobriam o pecado. E Davi no Salmo 32 ele fala: bem-aventurado aquele que o pecado é coberto. Quando Jesus aparece no cenário lá no Jordão, capítulo 1, versículo 29 de João, quando João vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro que tira o pecado. A lei cobria o pecado. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, anualmente, no dia da expiação, ele tinha que levar, ele repetia os sacrifícios, ele levava o sangue, pedia perdão por si e pedia perdão pela nação. Aí ele estava sendo aceito por Deus. Tem um termo que está na Bíblia, 3:25 de Romanos, é favorável, como que é? Propício. Ele se tornava propício a Deus. Quando ele chegava, apresentava o sacrifício. Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então é o sangue do animal que era propício a Deus, e Deus aceitava. Não matava o sumo sacerdote, mas todo ano ele tinha que repetir. Só que com Jesus isso é tirado de uma vez. Ele fez uma obra completa. O sangue de Jesus tem o poder de limpar. Então o que cabe a cada um de nós? Veja, a iniquidade, ela dá uma força à carne e dá poder à carne. Quando você lê o capítulo 7 de Romanos, Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. Então há um confronto entre o querer e o fazer, porque há uma força que a iniquidade traz. Eu falei aqui no domingo pela manhã sobre a lei do pecado e da morte.
e que tem uma outra lei, ele fala, no meu membro, na minha carne tem uma lei, a lei do pecado e da morte, iniquidade. Quando ele chega no capítulo 8, versículo 2, ele diz que, mas pelo Espírito de vida, Deus deu uma nova lei que matou a lei do pecado e da morte. Então, Jesus providenciou algo superior para que você aniquile a iniquidade do seu coração. Que é o seu sangue. Ele fala o Espírito de vida. O meu foi o Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Então, essa lei, ela estava nas pessoas. O que a Bíblia diz? Que não houve revogação da lei, mas houve uma outra lei superior a esta lei, que você pode subjugar esta lei pela lei do Espírito da vida. Se você bobear, a lei do pecado domina, mas se você entrar no Espírito, a lei do Espírito subjuga a lei do pecado. Logo é o seguinte: se você quer ter vitória, você tem que andar no Espírito. A força do crente. Você sabe que a carne tem força, mas a força do crente é o Espírito. 5:16 de Gálatas. Andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Se você estiver no Espírito, andando no Espírito, a força da carne, essa força que a iniquidade deu à carne, ela é subjugada. 8:3 de Romanos diz: se você viver segundo a carne, você vai morrer, mas se pelo Espírito você mortificar a carne, você vai viver. Então a força do crente é a dependência do Espírito. A iniquidade está aí. Você teria que fazer humanamente, irmãos. Ninguém pode subjugar a carne. Ninguém pode. Só o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é isso? Se não me engano, capítulo 1, versículo 17 de Romanos, fala que o justo viverá pela fé. Lá no capítulo 10, versículo 38 de Hebreus, fala também a mesma coisa, só que lá ele tem um agravante. Lá ele fala o seguinte: se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Tá? Logo, justo que somos nós, temos que viver debaixo da direção do Espírito, para que a iniquidade, essas coisas, a ira, a contenda, essas coisas que estão latentes como obras da carne e coisas semelhantes, seja banida da nossa vida. Porque senão, se você não tiver, veja bem, as pessoas chamam isso de maldição. A transferência de um jeito do pai passar para o filho, para o outro filho, vai acontecendo. E as pessoas não sabem que essa é a iniquidade genética. Porque a iniquidade, ela entra na pessoa pela concepção. A hora que entra, a hora que o pai, o homem e a mulher fecundam, ali entra a iniquidade. Vai lá no Salmo 51. Fui formado. Isso aí. Tá? Então, todos nós, ninguém está livre disso. Todo mundo nasce com a iniquidade. Mas nós temos o recurso, o sangue de Jesus. Nasceu de mulher, porém não entrou em iniquidade. Por obra do Espírito Santo. Como? O poder do autismo. Não teve, sabe? Não teve. Sangue, isso não teve transferência de sangue da mãe para ele. Do pai. Isso aí. Mas isso pode inculcar muita gente. Como me inculcou há muito tempo. 51. É? Chegar a maldição. Então vamos lá. Quebra a maldição Veja. é o Espírito e o sangue.
capítulo 2 de Colossenses, versículos, vamos ler, versículos 12 até o 14. Há um mover aí hoje de libertação de maldição hereditária. Eu acho mais fácil você seguir a Bíblia do que a Bíblia não te dá isso. Você não vê em lugar nenhum você falar maldição hereditária. Mas a Bíblia está dizendo, tudo que me era contrário, Jesus travou na cruz. Eu preciso só de uma coisa, de fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível. Então, você faz seminários aí, para quebra de maldição, e levando as pessoas até, regressão. Olha, tudo isto é oportunidade que o diabo tem de trabalhar. Ninguém pode trabalhar na mente de ninguém, a não ser o capeta. Deus não trabalha. Você está entendendo? Quando você começa com esse negócio de regressão, lá no mundo, olha, Jesus já pagou, Jesus sofreu, Jesus morreu, só você crê. Você crê, limpa. O que acontece é que eles querem falar que o sangue de Jesus é insuficiente. Aí é problema. E a necessidade da confissão, por exemplo, quem trabalha não fala da necessidade de confessar. Ela assim, teoricamente, ela só será liberta se ela confessar. Confessar a quem? O pecado dela. Mas para quem? Para alguém, porque a Bíblia fala de confessar, de orar, e nunca vai querer curar, parar. Mas capítulo 1, versículo 7 de 1 João. Se porém andar na luz. Não, é o 9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Quem é maior? Eu ou Deus? Deus. Você pode até dar uma luzinha, mas não é Deus. O senhor pode aconselhar. Isso é pecado de corpo. 1 João 5,17, 5,18. Toda iniquidade é pecado, e há pecado não é para nós. Continua. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Mas tem um outro versículo que fala assim: o pecado que não é para a morte, eu digo que ore. Acho que é logo após. E o pecado que é para a morte, não ore. É antes, né? É o 16. Então leia o 16. Se alguém tem seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Agora vai cumprir Tiago 5,16 aí? Hein? Não, são coisas que eu quero que você entenda. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que farei a oração feita por um justo Pode. interceder.
Mas e se há pecado? Ele falava, eu não quero aquele pecado para a morte, você não pode orar. Isso que eu ia dizer, eu quero saber. Não pergunta, pelo amor de Deus. O negócio já está enrolando. Veja, aí eu vou dizer alguma coisa. 5:19 de Gálatas, ele fala a relação de pecados. Lá no capítulo 5, 1 Coríntios, tá? Vê lá, você lembra? Eu estou sabendo que há entre vós pecado tal, fornicação, que o jovem pegou a madrasta, não sei o que, não tem isso? Tem. Igreja de Corinto. É isso aí, ué. Leia. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de teu pai. Continua. Está inchado, e nem ao menos o desfeceste, por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Aí ele fala. Eu, na verdade, Estou ainda que ausente um pouco, mas presente no Espírito, já determinei, como que estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, arrependimento, para que o Cristo seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja, há um tratamento diferenciado, há ou não há? Agora você leia o versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente como o debate deste mundo, ou como os avarentos, ou como os roubadores, ou como os idólatras. Então seria necessário sair do mundo. Mas agora, que não vos associeis com aquele que, dizendo os irmãos, por debate, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda com mais. Está vendo? Ele fala para a igreja tomar uma posição no primeiro e manda que os membros tomem outra posição com os segundos. Entendeu? Então, com o primeiro você não deve nem orar. Com o segundo você não deve participar com ele. Esse segundo, os avarentos, os contenciosos, você pode ademoestar e ganhá-los para Jesus na confissão. Você chega com o irmão fala assim: pai, eu tenho inveja, eu tenho isso. Você vai tratar com ele. Mas há pecado que macula o corpo de Cristo, você não pode. Compreendeu ou ficou na dúvida? Tá? Tem coisa séria na Bíblia, né? Vai entender. Veja. Olha, hein? Veja aqui. Eu vou ler para você. Gálatas 5:20. Idolatria, peca contra Deus, feitiçaria, inimizade, inveja, bebedice, glutonaria. Essas coisas, se a pessoa tem esses hábitos, ele chega para você, fala: olha, me ajuda, que eu estou assim. Você vai orar e vai. Agora não entra com prostituição, não entra com adultério, não entra com lastro, não entra com essas coisas, não. É perigoso. É pecadinho. Está entendendo? Tem uma divisão. Você está entendendo? Essas coisas que são íntimas, são iniquidades, você pode administrar e ajudar. Eu já fiz isso com várias pessoas. Tive uma vez um irmão, era oficial da igreja, não tem criança aqui não, tá? Ele falou: pastor, nós éramos colegas. Ele falou assim: eu sou viciado em masturbação, casado com filhos e tudo. Eu falei: vamos orar.
Passado um tempo, falou, pastor, eu estou liberto. Cumpriu a Tá entendendo? pergunta dela. Tá entendendo? Hein? Cumpriu a Hein? pergunta dela. Deus perdoou o pecado. Eu, assim, vai ter que nós estamos ajudar. Isso aí. A voltar à prática do pecado. Mas não é todo tipo de pecado Não, não há. que leva ao irmão. Quando eu conto para você, Deus vai te usar. Isso aí. Na prática, para você tirar. Olha, são. Eu entendo da mesma maneira. Eu entendo da mesma maneira. A colocação dele, por isso eu tenho também que confessar a Deus. É o tipo de gente. Por que então quando a gente orar pelo povo para ver curado? Porque Não, tem mas veja bem, eu te mostrei uma relação que não deve ser tratada assim, e na Bíblia, e te mostrei a outro tipo. Tá? Porque senão eu jogo tudo dentro do meu balaio e eu estou participando. Paulo diz, olha, não meta precipitada a mão na cabeça de ninguém, para você não ser participante do pecado alheio. Tá? Tem pessoas que vão estar te falando a coisa. Entendeu? Então tem coisa que tem que ter um critério. O corpo, a igreja é o corpo de Cristo, precisa ter critério. Então, essas coisas, veja, tem um negócio que é difícil de sair. Isso é confissão uns com os outros, a tal do orgulho. Orgulho é um negócio difícil de sair das vidas das pessoas. É você que levantou a mão. Foi, mas eu quero também o seguinte, que curar é uma coisa, perdoar é uma coisa muito diferente, né? Não fala que a confessão vai ser curar. Jesus falou. Olha, veja qual é o problema. Você vem para a igreja, você tem alguns vícios, você deixa o vício, mas você não elimina a iniquidade. Você tem dificuldade da eliminação disso. Aí você confessa para ser curado, porque senão a sua alma vai definhar. Nós conhecemos muitas pessoas, crente velho, estão ressequidos diante de Deus, porque a alma está ressecada. Ele não tem vigor de Deus, não tem vida espiritual com Deus, porque cultiva iniquidade no coração. Então quer dizer que quando a gente confessa, a iniquidade é eliminada. Não, se você confessa e deixa, né? 28 e 13 de Provérbios. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tudo na Bíblia. Eu não usei nenhuma palavra minha, tudo na Bíblia. Então, quando você tem essa predisposição, eu quero alguém para me ajudar, porque não é fácil. Aí você pede socorro, me ajuda, meu irmão. Na oração, nós vamos acompanhar. E deixa, aí você tem vitória. Isso aí. Hein? Aí é que é o doente. Isso que você falou, aí que é o doente. É o doente. Porque quando a pessoa reconhece que ele está errado, mas ele não está tendo força, ele está doente espiritualmente. Então, alguém vai orar por ele, A pior coisa que existe na Bíblia, leia lá, capítulo 1, versículo 22 de Tiago. Isso é terrível. E as pessoas não atentam para que a expressão da palavra. 1 e 22. Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A pior coisa é a pessoa viver enganada, ela se enganar. Tá? Você sabe, é transgressão, você sabe que está fora do projeto, mas você se engana, fica na igreja com cara de santo, descumprindo, é engano. Ela engana a si mesma. Tá? Mas tem gente que fica assim, não, estou esperando Deus falar alguma coisa. Isso cabe a ele, não é a Deus não, Deus já fez. Deus mandou o seu filho, o mais precioso que ele tinha, morreu escarnecido pelos nossos pecados, sofreu a maldição da cruz, tá? Para te dar liberdade, e agora você não aceita. Você, olha, como eu disse, o pecado é a pior nojeira que para Deus,
E se você não se libertar pelo sangue de Cristo, você fica. Não tem outro jeito. Não tem jeito, você vai ficar. Deus não vai. Deus é santo. Capítulo 1, versículo 5 de 1 João diz que Deus é luz e nele não há trevas, não há contaminação nenhuma. Ninguém pode chegar perto do Senhor. Para chegar perto do Senhor, você tem que ser livre da iniquidade e viver em santidade. Uma senhora descalça, aí ela olhou assim, você quer assistir tudo? Não, Jesus não é cachorro, porque assim, ela estava toda... Essa mulher, com certeza, ela frequentou a igreja, conhece Jesus, mas também ela não tem força para largar aquela vida que ela está levando. Mas ela não se achou de estar aqui também. Veja, irmãos, a coisa é muito séria. Nós, como eu falei, você faz um esforço tremendo para ter uma aparência para os irmãos. Agora você tem que fazer um esforço. Como Deus está me vendo? Como Deus olha o meu coração? Eu preciso ter coração sincero com Deus, porque diante dele ninguém se escapa, porque ele vê. 4:13 de Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Então ninguém esconde. Se o seu coração é mau, essa maldade que está lá na NVI, que nasceu no coração de Lúcifer, se o seu coração é mau, você está com o espírito de iniquidade. Tem crente mau. Tem crente, irmãos, que deseja que o outro se estrumbique. E faz tudo para ele se Faz explicar. tudo. Crente feiticeiro, eu conheço. Tá? Ele se alegra quando as pessoas dão mal. E a Bíblia recomenda lá no capítulo 12 de Romanos que eu tenho que chorar com que se alegram, alegrar com que se alegra e chorar com que chora. Eu não posso, eu tenho que ter compaixão. Ele fala um amor, amai-vos cordialmente uns aos outros. A partir do versículo 9. Então as pessoas precisam entender a Bíblia. E isso você entende quando você tira a sua iniquidade. A raiz de iniquidade, se você deixar, ela vai gerar pecado. Você está entendendo? O pecado é o fruto visível. A árvore está lá com os frutos. Você está vendo? O cara prostituiu, é um pecado, mas está nascendo no coração. Não é isso que Jesus disse? Do coração que procede os maus pensamentos, os adultérios, os maus desígnios. Está no capítulo 15 de Mateus, versículo 18 e 19. Então ele é do coração. Se eu não arrancar isso da iniquidade do coração, que veio na minha gestação, eu nasci com isso. Todos nós. Você vê uma criança, Está lá na raiz. o Santo Agostinho dizia que isso era o pecado original. Você vê uma criança, você fala não, ela olha pequenininha, olha para lá e vai lá e faz. Basta ela começar a andar. Isso é a natureza que está lá. Até investigando. E morre e depois. Exatamente, porque o mal está instalado no coração, a iniquidade. Passou do pai para o filho. Mas é isso, mas é, né? Cada um é responsável, né? Cada um. Isso aí. Tá? Você tem que levar. Cada um Tá? seu fardo. Mas isso é uma coisa real. Tá? Você vê umas crianças, você fala, não tem maldade, não tem o quê? O reino dos céus é dela, pela inocência, mas que tem maldade, tem. Não pega, eles vão lá e pegam. Não faça isso, vão lá e fazem. Basta ter 1 ano, não precisa mais do que isso. Tá? Então essas coisas estão no coração, mas o sangue de Jesus tem poder. Ele lava o coração, ele purifica o coração. Você pode tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Você determinar uma posição no coração: eu quero ser limpo. Jesus me chamou para a liberdade. Aquele versículo 8:36 de João. Pregador, diga aí. Se pois o Filho
Vos libertar verdadeiramente sereis livres. Eu estava aqui só maquinando, mas é isso mesmo. Veja, se você tem isso no coração, você é livre. Pastor, Gálatas 5:1. agora o mundo me oferece muitas coisas, inclusive a televisão. Agora eu vejo em casa, a gente não assiste, mais de 20 anos não assiste novela. As nossas filhas, a mente está preservada contra essas questões sexuais. Ela pode ter os desejos dela lá, mas não é essas coisas avassaladoras, essas coisas prematura, selvagem, dizer, aí. Agora eu fico olhando muitas vezes, porque a gente trata, irmãos, conversa com muitas pessoas dentro da igreja. É que não trata da iniquidade como ela é. Pessoas crentes, viciadas em pornografia. Logicamente, você pensa, dá para entender umas coisas dessas? Não dá. O que é isso? A pessoa não tratou da iniquidade. Vai aparecer, isso é pecado. O pecado é o fruto. Tá? É errar o alvo, porque você está contaminado no seu interior. Quando você fala de interior, você fala de alma. Foi o lugar que o pecado mais estragou. Tem um versículo na Bíblia, 12:24 de João, Evangelho de João. Lembrei. Davi falou, sonda, Senhor. Isso aí. Às vezes 12:24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Veja o que é isso. Você pega uma semente de trigo. Feijão melhor. Feijão, tá? Você tem a casca que ela tem que abrir. E o conteúdo está aqui dentro. Isto aqui é a alma. O conteúdo é o espírito. A alma, ela tenta de todas as maneiras sufocar o espírito pelo encanto, pela sedução, por aquilo que está em nós da iniquidade. Se não romper, você não vai produzir fruto, porque a alma sufoca o espírito. Então Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, se não morrer, ele fica ali só. Mas se ele morrer, ele produz fruto. Se ele desabrochar, ele vai produzir fruto. Assim o cristão Tem que morrer para. Tá? Então, essa coisa é a alma. Se você não tratar da alma, ela vai sufocar. Leia capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 de Efésios. Efésios, ele nos deu vida. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele diz o seguinte, que ele, através da morte, nos gerou vida. Mas ele faz um resumo do nosso tempo passado. Nós andávamos assim, desgarrados, fora, andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, segundo Satanás, do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos. Mas ele está dizendo que quando você andava assim, você era filho da ira e da desobediência. A natureza sua era a natureza de Satanás.
Aí ele começa mais: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com ele. A graça de Deus é tão fabulosa que ele pega uma pessoa morta e joga para assentar nas regiões celestes. Ele vivifica, dá vida a um moribundo, a um pecador, e todas as pessoas que não têm Deus, mesmo vivendo, são mortos espiritualmente. Mas a Bíblia diz que ele, pela riqueza da sua graça, ele nos dá vida, nos faz assentar nas regiões celestes. Isto, quem esteve aqui terça-feira, tem a ver com o reino. E quando o crente começa a viver na dimensão do reino de Deus, ele vai ter que causar influência no reino da terra, porque lá não tem tristeza, só tem alegria, lá não tem doença, só tem saúde. Tudo isso tem que trazer para cá, porque a Bíblia diz que Deus, Jesus em Cristo, nos transportou para lá, e eu estou assentadinho lá. Eu tenho que ter essa posição espiritual, sentado com Cristo. Crer no sobrenatural. O transporte daqui para lá chama-se fé. Você só desfruta das coisas de Deus através da fé. Segunda-feira, né, ali nós lemos um versículo lá, né? Você lembra? Esqueceu. Gálatas 4:1. Não deixa eu pensar, né? Só no início, que quando o herdeiro é criança, ele não difere nada do escravo. Exatamente. Ele tem tudo e não tem nada. Isso aí. Quando o crente é criança, não conhece o que tem, ele não desfruta do que Deus tem para ele. Está em Gálatas, pessoal. Gálatas 4:1. Tá vendo? Hein? Foi isso que aconteceu com o irmão do filho pródigo. Exatamente. Ele estava dentro de casa, não sabia o que tem. O pai falou assim: tudo que é meu é teu. E ele não desfrutava. Eu nunca comi um cabritinho. Você não comeu porque você não quis. Era dele que pediu. Entendeu? Tem muito crente assim. Ele tem riquezas infindáveis, mas ele não desfruta dela por falta de crescimento espiritual. A Bíblia diz que nós, quando estamos em Cristo, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso é um manancial, irmãos. Quem desfruta disso sabe que vida cristã tem valor. É um manancial que jorra na nossa vida. Mas você precisa desfrutar, porque não, senão Satanás quer trazer sequidão de estilo, para você na igreja não sentir nada. A pessoa está lá louvando, chorando, e você está lá: que bobo estou fazendo? Tem muita gente assim. Perdemos tempo. Muitas vezes você está, Jesus nos transporta para a região celeste e você vive aqui. Aqui você está cheio de preocupação, aqui está cheio de ansiedade. O cristão não é para viver com isso. Se você estiver lá não tem. É contrassenso você estar em Cristo e ter essas mazelas que o mundo tem. Por quê? Porque você não está desfrutando. Você tem, mas não desfruta. Você é bebê. Quando você desfruta, isso jorra na sua vida. Ser crente é prazeroso. Você tem que deleitar no Senhor. Deleita-te no Senhor. O crente tem que aprender a deleitar no Senhor. Ele é rico em misericórdia, bondade infinita. Terminando, se você olhar o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que ele nos elege antes de todas as coisas, na eternidade, antes que o mundo fosse formado. Logo, se você foi objeto da eleição de Deus, e Deus sabia do seu coração, da sua vida, hoje o mundo foi formado por causa de nós. A Bíblia não fala que o mundo foi formado, não esteve no ideário de Deus, mas eu tive.
Deus me olhou antes de todas as coisas. E a Bíblia diz lá no Salmo 139:16: e no seu livrão todas as coisas ao meu respeito, antes de eu existir, já foram escritas. Isso é maravilhoso. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor Deus amado, nós agradecemos tudo. Ah, Jesus de Nazaré, Pelos ensinamentos que